Olá, bom dia! Sejam bem-vindos às nossas manhãs com devocional, oração e café. E hoje a gente vai iniciar, a gente vai continuar o nosso estudo Processo de Aprendizado, para que Deus fale conosco, a gente receba esse processo de aprendizado como uma forma realmente de ensino, de orientação da parte de Deus para as nossas vidas e poder assim caminhar de uma forma única, de uma forma sincronizada com o Senhor, amém? E a nossa leitura bíblica ela é um pouco longa, então eu não vou fazer a leitura bíblica, então oriento que você leia em casa, tire esse momento, esse tempo para que você leia e entenda, mas eu vou fazer um resumão dela, tá bom? Porque a leitura bíblica ela fica em 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 1 até o 22, que é para que você entenda realmente o que aconteceu, tá? E depois a segunda leitura fica no capítulo 15, do versículo 1 até o 35. Mas eu vou resumir para você aqui. Quando Saul foi ungido rei de Israel, a orientação que Samuel deu para ele, dizendo assim, ó, tudo que você for fazer, peça a orientação de Deus, né? Que ele vai te orientar, ele vai dizer como você deve agir. Não, como dizendo assim, olha, não haja de forma, né, só você, única, né? Como se você soubesse de todas as coisas. Peça a orientação de Deus que ele vai te dar. E Saul não fez isso, né? Ele invadiu o acampamento dos filisteus, né? Aqui diz no capítulo 13, né? E isso gerou uma grande confusão. Depois, no capítulo 15, do versículo 1 até o 3, Deus dá uma ordem explícita para Saul de como ele deve agir no acampamento dos amalequitas, né? Então, Deus usa Samuel e dá essa ordem para Saul de como ele deve proceder lá no acampamento dos amalequitas. Simplesmente, Saul não faz o que Deus ordenou para ele fazer. Então, ele prefere agradar o exército dele, as pessoas que estavam com ele, do que a Deus. Tanto é que tem um versículo muito famoso, né, que a gente sempre, de vez em quando a gente ouve, que diz assim, ó, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra, né? Em outras traduções, acaso Deus tem prazer em sacrifícios do que obedecer? Não. Deus quer apenas que você obedeça a sua palavra. Porque ele fala desses sacrifícios porque Saul, ele poupa os gados, os melhores dos novilhos, de tudo para fazer sacrifício a Deus. Olha só, com os bens do povo inimigo. Os bens dos amalequitas, ele pega o melhor para oferecer de sacrifício, de holocausto para Deus. Olha só a mentalidade totalmente, né, equivocada e desalinhada com a vontade de Deus. Porque sacrifício a gente faz com que aquilo que é nosso, sacrifício com o que é dos outros não é sacrifício. Não é verdade? Isso foi naqueles tempos, né, que as pessoas faziam sacrifício para Deus, que era o holocausto para Deus, né? Então eles pegavam o melhor do que eles tinham, a primícia, né? Aquela ovelha mais bonita, sem mancha, né? Sem defeito, para oferecer a Deus. Então era algo ali que se tinha um apreço por aquilo, você trabalhava por aquilo, era um sacrifício para o Senhor. Hoje não é diferente, hoje também nós fazemos sacrifícios para Deus, né? Qual é o sacrifício que hoje é tão cobiçado em todo mundo e diante das pessoas, assim, que as pessoas falam, eu não tenho isso, não tenho aquilo, o que é? Quem adivinha? É o tempo, né? O tempo é muito cobiçado, então eu creio que o sacrifício hoje em dia é o tempo. Hoje ninguém quer dar um pouco de tempo, não para Deus, mas para si, porque você dando isso é você que ganha, não é Deus, você que está se energizando, você que está se nutrindo com Deus. Então, para você ver a mentalidade de Saul totalmente, né, distorcida, ele pega os melhores dos novilhos, né, dos bois, dos carneiros, dos amalequitas, né, ele poupa o melhor ali para dar de sacrifício para Deus. Você tem que sacrificar aquilo que exige de você alguma coisa. Por isso que o jejum é um sacrifício, né? Você ficar sem comer 8, 12, 24 horas é um sacrifício, né? Porque você está oferecendo ali algo que você precisa, algo que você necessita, e você ali abdica disso para jejuar, para oferecer para o Senhor.
Então, diante dessa situação, é muito claro, é muito visível que Saul era totalmente despreparado e imaturo para ser rei de um povo, né? Deus coloca ele ali como ungido para ser rei sobre um povo que ele tinha escolhido, porém Saul não tinha essa maturidade. Infelizmente, né, ele reprovou nas duas provas ali, nos dois testes que Deus fez para ele, e infelizmente ele foi reprovado. Às vezes acontece com a gente, Deus faz teste conosco. Quem disse que Deus não faz teste? Deus nos coloca à prova. Foi assim com Jó, foi assim com várias pessoas. Enquanto você não pula, você não passa desse teste, você não avança da primeira fase. Isso é verdade, né? Enquanto você não amadurecer, quando Deus não vê que você está pronto para tal construção ou realização ou um objetivo que você tem, Deus não vai dar aquilo na sua mão, porque Ele sabe que você não está pronto, não está preparado para aquilo, né? E qual é o filho que Deus não disciplina? É a mãe, o pai disciplina o seu filho, né? E a gente que cria eles, nós como pais, a gente sabe se o filho está pronto, né? Está preparado para receber aquela bênção, está preparado, por exemplo, para receber um carro novo, está preparado, por exemplo, para receber um celular, está preparado para receber aquele presente que ele quer, que tanto ele está falando. Então a gente vê se aquela pessoa, né, se o filho está preparado para receber aquilo. E Deus não é diferente. Deus não é diferente, né? Então Ele nos ama, Ele vê aonde a gente precisa estar ali melhorando para poder elevar a gente, para poder a gente estar maduro para receber aquilo que realmente a gente tem que receber ou Ele preparou para a gente receber. Por exemplo, eu tenho um exemplo, hoje eu vou dar um único exemplo, tá bom? Amanhã eu vou dar um outro exemplo, nós temos vários, mas para não ficar muito longo, eu vou dar um único exemplo que é o de Abraão. Né? Abraão, quando ele fala com Deus, que Deus faz uma promessa para ele tem 75 anos de idade, que é a promessa do filho. Olha só, tem 75 anos de idade. E aí, depois de 10 anos, o que acontece? A Sara, sua mulher, diz assim, olha, Deus prometeu um filho seu, não nosso, né? Não que viesse de mim, olha só, né? Como a mentalidade, quer dar uma ajudazinha, né? Eu vou dar uma ajuda para Deus, porque eu acho que Deus não está sabendo muito o que ele quer, não. Deus não sabe muito o que ele falou, então eu vou ajudar ele. Porque ele falou que vai prometer um filho para você, não falou que vinha de mim. Eu vou dar minha serva Agar, você fica com ela e ela vai poder lhe conceber um filho. E foi exatamente isso que aconteceu. Abraão ouve sua mulher, né, a Sara, que não era para ter ouvido. A gente vê aí tantos exemplos dessa pequena parte, tantos exemplos que a gente pode extrair para a nossa vida de hoje. E aí acontece o que acontece, depois a Sara despreza ela, né? E tem uma certa confusão ali, né? Depois de 25 anos, né? Acontece isso com 10 anos, que Sara dá Agar para Abraão. E aí, depois ele espera mais 15, aí sim, Sara fica grávida. Então, ao todo, é 25 anos esperando pelo filho da promessa, né? Por Isaac. E aí, por que Deus fez isso? Certamente porque Abraão não estava preparado, porque Deus precisava falar com ele, Deus precisava fazer mais por meio dele, né? E a gente vê aí uma certa imaturidade, uma certa falta de fé, vamos dizer assim, da própria Sara, né? Ou uma falta, a gente pode falar várias coisas aqui, né? Deus o sabe, mas a gente pode extrair aí aprendizados para a nossa vida. Quem não fez, né? Quem não quis dar uma ajudazinha para Deus? Eu mesmo já fiz isso, né? Então, na nossa vida, a gente passa por vários processos. Eu estou passando por vários processos nesse momento, né? Processo na minha vida financeira, processo na minha vida profissional, processo na minha vida ministerial, processo na minha vida familiar. Então, tem vários processos aí em andamento, certamente você também. Então, são processos que a gente precisa olhar com um olhar, assim, de Deus mesmo, pedindo de Deus sabedoria e orientação para que a gente possa enxergar os detalhes que Deus está querendo nos mostrar. Amém? Então é isso, que você seja a diferença, que você obedeça a Deus, mesmo que pareça difícil, ou mesmo que você não entenda muito bem a ordem que Ele deu aqui, ou que você não concorde, ou que você queira agradar os outros e não a Deus, mas obedeça.
Ainda que fique embaçado para você a ideia de Deus, de como Deus trabalha, mas obedeça. E que Deus possa sim estar te abençoando. Vamos orar, querido? Ó Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento. Nos ajuda a respeitar o processo, ó Deus, e a te enxergar nos detalhes, ó Pai. Porque é triste, Senhor, estar com a visão totalmente tampada, vendada, ó Deus, com os nossos desejos, com as nossas vontades e não enxergar o que Tu queres para nós. Senhor, que tristeza não poder enxergar aquilo que realmente Tu queres para nós. Não deixa, Senhor. Desvenda os nossos olhos, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a receber a Tua orientação, o Teu ensino de forma branda, de forma com aquele coração, ó Deus, que a gente quer, um coração ensinável, um coração humilde para receber os Teus ensinamentos. Ó Deus, seja em qual fase nós estamos, em qual processo estamos passando, ó Deus, nós colocamos tudo isso diante de Ti. E nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Até amanhã. Que Deus te abençoe. Se puder, compartilhe esse vídeo também, tá bom? Que ajuda bastante. Fica com Deus.